Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas! E nós estamos meditando no Evangelho de João. E hoje nós vamos entrar no capítulo 4, nesse encontro maravilhoso entre Jesus e a mulher samaritana. Esta mulher de Samaria nos representa a humanidade. Capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 13. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia e retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: "Dai-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor um judeu pede água a mim, que sou uma mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aí Jesus responde: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "Senhor, não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os filhos e o seu gado?" E Jesus lhe respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." Temos aqui então este encontro. Os fariseus tinham ouvido, como vimos, dizer que Jesus batizava mais discípulos que João e que a popularidade de João obviamente estava então em declínio. Talvez tentassem usar este fato para instigar ciúmes e contenda entre os discípulos de João e do Senhor Jesus. Verdadeiramente, Jesus mesmo não realizava o ato de batizar. Isso era feito por seus discípulos. Entretanto, as pessoas eram batizadas como seguidoras ou discípulos do Senhor Jesus. Ao deixar, então, logo a região da Judéia e viajar até Galileia, Jesus impediria que os fariseus obtivessem sucesso nos seus esforços de causar uma divisão. Mas também aqui há um ponto muito significativo. A Judéia era o quartel-general do sistema religioso judaico, passo que a Galileia era conhecida como uma região de muitos gentios. O Senhor Jesus, ele reconheceu que os líderes judaicos já estavam rejeitando tanto a ele quanto a seu testemunho. Por isso que ele volta ao povo gentil com a mesma mensagem. Samaria estava na rota principal entre a Judéia e a Galileia. Mas poucos judeus usavam essa rota direta, pois a região de Samaria era tão desprezada pelo povo judeu que muitas vezes faziam uma volta pela Pérea para chegar ao norte da Galileia. Assim, quando nos é dito que para Jesus era necessário atravessar a província de Samaria, a ideia não é tanto que ele foi compelido a fazer isso por considerações geográficas, mas pelo fato de que havia uma alma necessitada em Samaria que ele podia ajudar.
Viajando então até Samaria, o Senhor Jesus chegou a uma pequena vila chamada Sicar, não longe da vila onde havia terras que Jacó dera a seu filho José. Enquanto Jesus viajava por esse território, todas as cenas do que se passou na história estavam constantemente na sua mente. Uma fonte conhecida como Fonte de Jacó estava ali. Essa cisterna antiga ainda pode ser vista por visitantes, sendo uma das poucas localizações bíblicas que pode ser identificada de maneira tão clara hoje em dia. Era por volta do meio-dia, horário judeu, ou 18 horas, horário romano. Quando Jesus chegou à fonte, ele estava cansado, como resultado da longa caminhada que fizera, e, portanto, assentou-se junto a esta fonte. Embora Jesus seja Deus Filho, ele também é homem. Como Deus nunca poderia se cansar, mas como homem, ele se cansou. Temos muita dificuldade em entender essas coisas, mas a pessoa do Senhor Jesus Cristo jamais poderá ser compreendida na sua totalidade por qualquer mente mortal. A verdade de que Deus veio a este mundo e viveu como homem entre os homens é um mistério que vai além do nosso entendimento. Enquanto o Senhor Jesus estava sentado junto à fonte, então veio a mulher da cidade tirar água. Se, como alguns estudiosos dizem, era meio-dia, era um horário bem fora do normal para as mulheres irem à fonte buscar água. Era o horário mais quente do dia. Mas essa mulher era uma pecadora imoral. E ela pôde ter escolhido este horário por vergonha, pois sabia que não havia outras mulheres lá para vê-la. É claro, o Senhor já sabia que ela estaria na fonte e naquele horário. Ele sabia que ela era uma alma necessitada. Por isso foi de propósito encontrá-la e salvá-la da sua pecaminosidade. Nessa passagem, então, encontramos um mestre ganhador de almas em serviço. E fazemos bem em estudar os métodos que ele usou para trazer essa mulher a um reconhecimento da sua necessidade e oferecer-lhe a solução dos seus problemas. O nosso Senhor falou apenas 7 vezes à mulher. A mulher também falou 7 vezes, 6 vezes ao Senhor e 1 vez aos homens da cidade. Talvez se falássemos ao Senhor o tanto que ela falou, poderia ter o sucesso que ela teve quando falou aos homens da cidade. Jesus, ele inicia então essa conversa pedindo um favor. Cansado da viagem, ele disse: "Dá-me de beber." Já o versículo 8 explica por quê. Do ponto de vista humano, o Senhor deveria pedir a ela água para beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade de Sicar para comprar alimentos. Eles geralmente carregavam baldes com as quais poderiam tirar água. Assim, aparentemente, o Senhor não possuía meios de tirar água daquela fonte. A mulher então reconheceu que Jesus era judeu, ficou espantada que ele lhe dirigisse a palavra, sendo ela uma samaritana. Os samaritanos se consideravam descendentes de Jacó e verdadeiros israelitas. Na verdade, era uma mistura de descendência judaica e pagã. O Monte Gerizim fora adotado como seu lugar oficial de adoração. Esse era um monte na Samaria, facilmente visível ao Senhor, e essa mulher, enquanto conversava. Então, os judeus tinham grande ódio pelos samaritanos. Eles os consideravam mestiços. Essa era a razão pela qual a mulher disse ao Senhor Jesus: "Como sendo tu, judeus, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" Mal sabia ela que conversava com o próprio Criador e que seu amor estava acima de todas as mesquinhas distinções dos homens. Por pedir um favor, o Senhor despertou o interesse e a curiosidade na mulher. Agora ele instiga mais o seu interesse ao falar de si mesmo como Deus e homem. Primeiramente, ele era o dom de Deus. Deus deu seu único filho para ser salvador do mundo. Mas ele também era homem que cansou da viagem e pediu água a ela. Em outras palavras,
Se ela percebesse que a pessoa com quem falava era Deus manifesto em carne, ela pediria a ele por uma bênção e ele daria água viva. A mulher só podia pensar em água literalmente, na impossibilidade de tirar essa água sem o equipamento necessário. Ela falhou completamente em reconhecer o Senhor ou entender as suas palavras. Sua confusão ficou maior ainda quando ela pensou acerca do patriarca Jacó, que dera esse poço. Ele mesmo usara bem assim seus filhos e seu gado. Mas ali estava um viajante cansado, séculos mais tarde, que pede água para beber do poço de Jacó e mesmo assim afirma ser capaz de dar algo melhor que a água que Jacó dera. Se ele tivesse algo melhor, então, por causa que precisaria da água do poço de Jacó? Então, o Senhor começa a explicar a diferença entre a água propriamente dita do poço de Jacó e a água que ele daria. Então ele diz: quem bebesse desta água tornaria a ter sede. Com certeza a mulher samaritana podia entender isso. Ela vinha dia após dia pegar água no poço. Entretanto, sua necessidade nunca fora totalmente saciada. E é assim com os poços e cisternas desse mundo. Os homens procuram prazer e satisfação nas coisas terrenas, mas elas não são capazes de satisfazer a sede do coração do homem. A água que Jesus dá, esta sim, dá satisfação plena. E aquele que beber das bênçãos e das misericórdias de Cristo nunca mais terá sede. Seus benefícios não apenas encherão o nosso coração, como também transbordarão. São como uma fonte a borbulhar, continuamente transbordando, não apenas nesta vida, mas também na eternidade. A expressão a jorrar para a vida eterna significa que os benefícios da água que Cristo dá não estão limitados a esta terra, mas continuarão para sempre. O contraste é muito vívido. Tudo que o mundo pode fornecer não é o bastante para satisfazer o coração humano, mas as bênçãos que Cristo fornece não apenas enchem o coração, mas são amplas demais para ficarem limitadas apenas ao coração. Queridos, os prazeres desse mundo são por poucos anos. No entanto, os prazeres que Cristo dá continuam para a vida eterna. Que Deus abençoe você e até segunda-feira, quando nós vamos continuar meditando neste diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Até lá!